A gente vai aprender hoje sobre o AVC, o acidente vascular cerebral. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 150 mil casos por ano aqui no Brasil. E a gente vai entender qual é a relação do AVC com o inverno. Parece que existe sim uma relação, porque nesse período o número de casos aumenta. E para isso eu recebo a neurologista, especialista pela Academia Brasileira de Neurologia, mestre em Gestão de Saúde Coletiva pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, doutora Ana Paula Penha. Que bom te receber, muito feliz de te conhecer pessoalmente. Seja bem-vinda, vou te convidar para sentar aqui. Tá. A gente precisa, dá vontade de dar um abraço, né? Mas a gente não pode se abraçar, e a gente ainda não consegue se acostumar com isso. Eu não quero me acostumar, porque assim que a gente puder, eu quero poder abraçar bastante. Difícil, né? Mas é um prazer estar aqui te conhecendo pessoalmente, viu? O Eu já tinha prazer é participado nosso. por Skype, né? Sim. Muito legal, obrigada. Mas pessoalmente é diferente, né? O calor é outro, apesar da falta do abraço. Sim. Doutora, eu tenho até te acompanhado bastante no Instagram, tenho visto a colaboração que você tem prestado em relação à saúde. As pessoas querem muito entender mais sobre o seu corpo, que eu acho ótimo, né? Porque não dá pra gente ser negligente com os cuidados pessoais. Agora, tem coisas que a gente não domina, por exemplo, o AVC. O que é, de fato, acidente vascular cerebral? Bom, então o acidente vascular cerebral, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser isquêmico ou hemorrágico, né? Então o isquêmico, Cláudia, é quando ocorre um entupimento de alguma artéria que leva o sangue para o cérebro. É como se fosse, pensa um congestionamento, né? E ali eu tenho, por exemplo, um carro que quebrou. Né? Esse carro que quebrou, ele impede o fluxo, né, da circulação sanguínea natural. Então, o cérebro que tem na frente daquele carro que quebrou, ele vai sofrer, ele vai morrer e ocorre o infarto, né? E dependendo, Cláudia, do local onde eu tenho esse infarto cerebral, eu vou ter um tipo de sequela de comprometimento neurológico. E eu também posso ter o AVC hemorrágico, que é aquele onde ocorre o transbordamento de sangue, geralmente associado a picos de hipertensão e também ao alcoolismo, né? Que é, infelizmente, um fator de risco importante para o AVC hemorrágico. Olha, é bom a gente entender, né? Então, tem aí alguns fatores. E é claro que a gente, sabendo disso, a gente já tem que prestar atenção e cuidar, fazer a prevenção. Existe prevenção? Então, na verdade, é importante a gente saber, quem está em casa, quais são os fatores de risco que nos levam a ter todos esses AVCs, né? De ter o AVC isquêmico ou hemorrágico. Então, quais são os fatores de risco? São aqueles mesmos fatores de risco, por exemplo, para a doença cardíaca. Então, a hipertensão, né, arterial sistêmica, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o próprio etilismo. Então, se eu tenho essas doenças, eu tenho uma chance maior de ter um AVC. Então, como que eu posso prevenir um AVC? Cuidando muito bem da minha saúde, né? Você que fala tanto aí da saúde, de a gente cuidar bem dos nossos pensamentos, da nossa atividade física, da nossa alimentação. Dessa forma, Cláudia, dormindo bem, né? Como o assunto que a gente já veio aqui falar, a gente consegue dessa forma garantir mais saúde e eu diminuo o risco de AVC. Existe aí, por exemplo, um risco que é da própria idade. Então, o envelhecimento favorece o AVC. Então, as pessoas mais idosas tem um risco maior de ter AVC. Isso não tem como a gente prevenir, né? O envelhecimento, todos nós queremos envelhecer. Mas se a gente envelhece com saúde, né? Quanto mais saudável eu consigo envelhecer, menos a chance de eu ter um AVC. E qual que é a relação do AVC com o inverno? Então, isso é muito interessante, Cláudia, nesse período agora que começa a esfriar, né? Apesar que a gente está aqui em São Paulo ainda no inverno meio atípico, né? Hoje está mais calorzinho, enfim, mas a gente já tem tido dias frios. É importante a gente entender que o risco de AVC aumenta em até 20% durante o inverno. E por que que isso acontece? Porque o nosso corpo, ele precisa manter a temperatura em torno aí de 36, 37 graus, temperatura interna, né? E para isso acontecer, ocorre a liberação de catecolaminas, que vai fazer a vasoconstrição periférica. Por isso que, por exemplo, as nossas mãos, nossos pés ficam geladinhos, a nossa orelha, ponta do nariz, né? Dessa forma, ficando mais frio, eu garanto um calor maior na circulação, mais perto ali do coração e da cabeça. Porém, essa vasoconstrição vai aumentar a minha pressão arterial. Então, o que de uma forma acontece naturalmente, de uma forma fisiológica, para manter a temperatura do corpo,
como consequência acaba aumentando a minha pressão arterial. Tá? Então, acaba sendo um problema, porque o aumento da pressão arterial e a vasoconstrição aumenta o risco de AVC. Além disso, Cláudia, as pessoas no inverno, elas tomam menos líquido, né? Menos água. E isso faz com que, além do próprio inverno, né, do próprio frio, a menor ingesta de líquido faz com que o meu sangue fique mais grosso, aumenta a viscosidade sanguínea e com isso também favorece o aparecimento de trombos, de coágulos. Bom, agora eu quero perguntar, porque aí você falou e já fiquei pensando em várias coisas. Você falou da temperatura do corpo, que tem que estar ali entre 36 e 36,5. Uma pessoa idosa, quando ela está com uma temperatura mais baixa que isso, está lá mais amuadinha, com 35, ela está em risco? Com certeza, por isso que é super importante a gente manter o aquecimento, principalmente dos idosos, que é a população que mais sofre esse processo. Os idosos têm uma dificuldade de regulação dos vasos. Os nossos vasos, naturalmente, eles têm uma capacidade de dilatar e de contrair, né? Através do nosso sistema nervoso autônomo. Então, se eu tiver, por exemplo, um idoso que já tem naturalmente uma dificuldade maior para manter a temperatura, eu tenho que deixá-lo muito aquecido, né? Então, escalda-pés, bastante cobertor, uma roupa quentinha, evitar a exposição ao frio. Por exemplo, cuidado com banho, né? Tem muita gente que não sabe que o melhor horário para o banho do idoso, por exemplo, é no período da manhã, mas a hora que amanhã, não de manhãzinha, 5, 6 da manhã, mas, por exemplo, entre 10 da manhã até umas 2, 3 da tarde, que é o período do dia que está mais quente. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado e lembrar da hidratação. Olha, é importante você que é idoso, porque tem muito idoso que tem bastante autonomia e que cuida bem de si. Hoje em dia, com a Covid, está todo mundo medindo a temperatura, tem sempre um termômetro em casa. E eu sei que às vezes você fala assim, eu tô com a temperatura ótima, não estou com febre, estou com 35. Opa, sinal de que precisa se aquecer. Essa temperatura precisa subir. Com certeza, precisa subir porque é isso que a gente está conversando. Se não subir, se eu não me protejo, né, com uma boa coberta, deixando o ambiente quentinho, o que vai acontecer, Cláudia? O meu corpo, ele tem que trabalhar muito mais, né? O meu coração, a minha liberação de catecolaminas, internamente meu corpo trabalha muito mais para manter a mesma temperatura. Então, com isso, infelizmente, eu estou aumentando o meu risco de AVC. Agora, a gente não está podendo viajar, mas os idosos gostam de aproveitar a tranquilidade da vida, né? Já estão aposentados para viajar, para passear pelo mundo. É um risco, então, para uma pessoa idosa ir para um país que está nevando, para um lugar de muito frio? Se ele puder escolher uma temperatura mais amena, é muito melhor, né? É claro que existem idosos aí que moram em países frios, países nórdicos e tal. Mas nós que moramos num país tropical, se a gente puder escolher, principalmente os mais idosos, escolher uma temperatura mais amena para viajar para lugares mais frios, sem dúvida. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho de pressão, né? Porque você falou que quando a nossa temperatura está baixa, a nossa pressão fica alta. A pressão alta sempre chama atenção. E as pessoas têm muita dúvida em relação à pressão baixa. A pressão baixa é um problema também ou não? A gente só se preocupa com a pressão alta? A pressão baixa, Cláudia, no jovem, ela não é problema, né? Normalmente o que a gente ouve são as pessoas que desmaiam por pressão baixa, mais jovens, porque estão mais ansiosos. Aí é um outro mecanismo que a gente chama de síncope vasovagal. Essa síncope não tem risco de AVC, tá? Aí é uma regulação mesmo do nosso sistema nervoso autônomo. Mas a pressão mais baixa nos idosos, principalmente os portadores de doença cardíaca ou que tomam muita medicação para pressão, isso pode ser sim um problema, porque se a pressão fica baixa, diminui a circulação sanguínea para o meu cérebro, tá? E se diminui o sangue para o meu cérebro, eu favoreço aí o AVC. Olha como é interessante, né? Porque são coisinhas assim que a pessoa leiga precisa ter de forma muito clara em casa. E talvez você esteja hoje aprendendo como eu e aí já fica esse sinal de alerta. Mediu a pressão, tá baixa, opa, tem alguma coisa errada. E aí, nesse caso, é bom conversar com o seu médico, né? A pressão alta, ela é um risco para o AVC, que você já falou. Ela é considerada a partir de quanto? Tá.
A gente tem uma recomendação assim bem precisa, né? A nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia segue as determinações da American Heart Association, que é acima de 13/9, tá? Então não tem essa história, minha pressão tá 13/9, então ok, eu vou ficar assim mesmo. Não, essa pressão já tem um risco maior de doenças cardíacas, doenças cardiovasculares, AVC, infarto. Então a pressão tem que ser abaixo de 13/9, tá? Agora, falando em pressão alta, pressão baixa e o idoso, é importante a gente saber que o idoso, geralmente, ele toma muito remédio, né? O idoso, geralmente, ele toma vários remédios aí para pressão, para o diabetes e tal. E acontece, Cláudia, um fenômeno interessante, que com o envelhecimento, a pressão tende, naturalmente, a pressão arterial diastólica, que é a mais baixa, né? Quando eu falo 12/8, é o 8 que eu estou dizendo, né? Que é a pressão diastólica, é natural que essa pressão já vá diminuindo com o envelhecimento, ou seja, o idoso precisa de menos remédio para a pressão. Então, o que acontece? É comum a gente que trabalha em hospital observar o idoso que desmaiou. Estava lá na cozinha, né? O pessoal está aqui te seguindo, fazendo uma receita, que está copiando aqui da Cláudia Tenório, está adorando, e aí a pessoa tem um mal súbito e desmaia. E aí vai para o hospital, vai no pronto-socorro, a pressão está baixa. E muitas vezes isso é excesso de remédio para pressão, o que não significa que é para você sair diminuindo o remédio, por favor. Mas é um sinal de que qualquer mal-estar, qualquer escurecimento visual, diminuiu ali a sensação, né, de que está acordado, teve um desmaio, imediatamente procurar o hospital. E aí depois eu acho que vale a pena conversar com o médico que prescreveu o medicamento. Talvez tenha que ajustar a dose, então, desse remédio. Cardiologista, né? Com toda certeza. Bom, vou chamar um recadinho e vou convidar para vocês que estão em casa participarem aqui do nosso bate-papo. Eu quero a sua participação, a sua pergunta, a sua questão, seu depoimento. 11 9 50 45 18 40. Pode mandar que aí a doutora Ana Paula Penha vai poder responder pra gente já já. Eu tô amando esse assunto, tô feliz, a produção já avisou pra gente que tem muitas perguntas e eu fico grata de poder entrar na sua casa e te ajudar com essas informações. Que eu tava falando com a doutora, elas são simples, né? Mas assim, elas são imprescindíveis, porque é nessa hora que muitas vezes a pessoa perde a chance de viver mais, de ter mais qualidade de vida, né? É super importante a gente falar de prevenção e de falar também, né, Cláudia, o que fazer, o que eu devo fazer se acontecer um sintoma. Então, é muito importante a gente falar antes que aconteça, né? Perfeito. E você estava me falando que, a gente até noticiou isso aqui, as pessoas estão com medo de ir ao hospital, muitas vezes perdendo a chance de serem tratadas por conta da Covid, né? Infelizmente, a Organização Mundial de Saúde lançou um dado muito preocupante, que houve uma redução, Cláudia, de 60% no número de internações por AVC no mundo todo. Então, isso é um dado, assim, extremamente preocupante. O que significa? Não é que as pessoas estão tendo menos AVC, né? Muito pelo contrário, os AVCs continuam, os infartos do miocárdio continuam. O que acontece é que as pessoas estão tendo esse tipo de quadro e ficando em casa e chegando ao hospital muito tardiamente, o que diminui aí a chance de que seja dada uma medicação para reverter os sintomas, aumenta a morbidade, a quantidade de sequelas, isso aumenta a mortalidade. Então, existe uma campanha atualmente entre a Academia Brasileira de Neurologia, a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, que é AVC não fique em casa. É uma campanha super bacana que é, ao primeiro sintoma que você tiver, mesmo durante a pandemia, você deve imediatamente procurar o serviço de urgência e emergência. Os hospitais, aí as pessoas perguntam, né? Mas Ana Paula, eu tenho medo do Covid. Eu vou pegar Covid se eu for para o hospital. Não, pessoal, os hospitais públicos e privados estão preparados com entradas diferenciadas para pacientes com suspeita de Covid e por outras doenças. Então, não fique em casa ao primeiro sinal de AVC. Primeiros sinais, só para a gente recapitular. Vamos lá. Pressão acima de 13/9. A pessoa, por exemplo, que apresentar
boca torta, né? Então ela vai sorrir e ver que a boca está um pouquinho mais torta. Ou ela vai levantar o braço e perceber que um dos braços está caindo, né? Uma fraqueza de um lado do braço ou de um lado da perna. Uma dificuldade para falar. A pessoa tenta falar, a fala sai meio embolada ou ela não encontra a palavra. Uma dificuldade súbita aí de uma alteração visual. Ela não está enxergando metade ali do campo visual. Uma dificuldade de andar, de coordenação, tudo isso é sinal de um potencial AVC. Nesse caso, corre. Sebo nas canelas, liga SAMU 192. Então, assim, se você mora pertinho do hospital, corre para o hospital. Se não, o mais seguro é você ligar para o SAMU 192, ele vai te levar para o hospital mais preparado para te dar a medicação que é adequada. Que já vai tratando no caminho, né? Exatamente. 192, bota bem grande lá na geladeira. Vamos para a tela, porque a gente tem muitas perguntas e a gente aprende com a dúvida do outro, porque somos todos muito parecidos, né? Claro. Então, vamos lá. A primeira dela diz: boa tarde, Cláudia e doutora. Gostaria de saber se tem idade para ter AVC ou ocorre em qualquer idade. Boa pergunta. Legal. Então é assim, o AVC ocorre em qualquer idade, tá? Ocorre sim AVC em criança, muito raro, mas acontece. AVCs em jovens, pessoas menores de 45 anos, é considerado AVC em jovem, né? Tem outras causas, aí o AVC em jovem é mais ligado a trombofilias, né? A doenças reumatológicas, infecciosas. Agora, o mais comum é o AVC que ocorre após os 45 anos. E se eu tiver mais de 65 anos, aumenta muito a chance de ter um AVC. Ok, próxima pergunta então. Vamos lá na tela. Boa tarde, gostaria de saber se o AVC isquêmico é hereditário. Então, o AVC isquêmico em si não é hereditário, mas os fatores de risco que levam ao AVC, sim. Por exemplo, o que levou a um AVC isquêmico? A pressão alta, que é hereditária, o diabetes, que é hereditário, a obesidade, que pode ser hereditária, né? A dislipidemia, que é o colesterol alto, também tem um fator hereditário. Então, essas doenças, sim, são de característica hereditária, mas não significa que porque eu tenho esse gene eu não possa mudar, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla de fazer atividade física, de ter uma alimentação saudável, de manter o peso, de dormir bem, porque com isso você consegue melhorar e controlar todos esses fatores de risco. Perfeito. Próxima pergunta, então. Vamos lá. Boa tarde. Tenho zumbido no ouvido e o pé treme. Tem alguma relação com AVC? Devo me preocupar? Olha, a princípio não tem nada a ver, tá? Zumbido no ouvido e uma sensação de tremor, de que o pé treme, é um certo desequilíbrio. A princípio isso tem a ver com alguma doença no ouvido, alguma doença aí da competência do otorrino, tá? Principalmente se vier junto com tontura, tem algumas doenças que causam isso. AVC não. Tá joia. Próxima pergunta, então. Boa tarde. Bebo pouca água e quando bebo é em pequena quantidade. Gostaria de saber se preciso ir ao médico fazer algum exame. Olha, primeiro, não precisa ir ao médico porque bebe pouca água, né? Beber água, pouca ou muita, é um hábito e a gente se acostuma com isso, né? Lembrar, gente, que beber água é importante o ano todo, tá? Mas no inverno é especialmente importante por causa daquilo que a gente falou no comecinho aqui da entrevista, né? O nosso sangue, ele tende a ficar um pouquinho mais grosso e a gente, com isso, aumenta o risco de AVC. Você precisa aumentar a tua hidratação, principalmente se você já tiver outros fatores de risco. Agora, beber água é um hábito excelente. Ande sempre aí com uma garrafinha d'água do lado, né? É super importante. Cláudia, você tá tomando, eu tô tomando. Eu tomo água o dia inteiro. E eu acho que, assim, para vocês que estão em casa, deixar do lado a garrafinha mesmo, sabe? E falar, eu tenho que tomar essa garrafinha até o final do dia. Exato, é um hábito, isso daí não tem exame que a gente faça. Tem sim quando é o contrário. Por exemplo, se eu tenho muita sede, se eu tomo muita água, eu posso ter uma coisa que chama diabetes insípidos, que aí é uma doença específica, mas é o contrário, é para quem bebe muita água. Mais de 4 litros por água, faz muito xixi, aí precisa procurar o médico. Tá joia. É verdade que os idosos sentem menos sede? Eu já ouvi isso. Eles sentem menos sede, eles sentem menos fome, por isso que eles têm que ficar muito mais de olho, né? O centro de regulação de fome e de sede, né? São centros ali que a gente tem no nosso cérebro, né? Então,
com o envelhecimento, vários desses processos cerebrais no idoso vão ficando assim mais preguiçoso, né? O armazenamento de memória e tudo mais. O centro da sede e da fome também. Por isso que é importante o idoso ficar mais atento e mais disciplinado aí com a questão da água, da ingestão de líquidos e também da alimentação. Muito bem. Próxima pergunta. Boa tarde. É sintoma de AVC sentir muita dor nas pernas e visão embaçada? Olha, dor a princípio não. O AVC não está relacionado com nenhuma dor. Agora, a visão embaçada depende. Se é uma visão embaçada que começa de uma hora para outra, então tá tudo bem. Aqui, de repente, eu não estou enxergando direito. Isso pode ser um AVC. Uma visão embaçada mais crônica, que eu tenho já há um bom tempo, junto com outros sintomas, pode ser um sintoma ansioso, pode ser um sintoma oftalmológico, uma doença ocular, né? Agora, se for uma visão embaçada de uma hora para outra, pode ter relação. Tá bom. Na tela, vamos para a próxima pergunta. Boa tarde, eu tenho diabetes. São os mesmos cuidados que devo tomar? Sim, o diabetes, então, gente, lembrando aquilo que a gente falou no começo, é um dos principais fatores de risco para o AVC, tá? Então, quem tem diabetes tem que tomar um cuidado aí, não é nem redobrado, é triplicado, tá? Além de um bom controle do diabetes, passar sempre no seu médico, controlar sua dieta, tomar as medicações adequadamente. Em relação ao frio, é triplicar aí os cuidados, porque você já tem um fator de risco muito importante, que é o diabetes, e aí o inverno que a gente não tem como mudar. Então, você precisa realmente tomar muito cuidado. Então um diabético, ele também corre o risco se ele, por exemplo, viaja, tá aqui acostumado com esse tempo gostoso e tal, e viaja para um lugar muito frio? É assim, Cláudia, a questão do frio, todos nós corremos o mesmo risco, mas a gente vai ganhando pontos a mais quanto mais riscos eu tenho, né? Então, por exemplo, eu e você vamos para um lugar de neve, um lugar muito frio. Já aumentou um pouquinho aí a nossa chance de ter AVC. Agora, se além disso, eu tenho diabetes, você tem hipertensão, eu tenho mais de 60 anos, você está acima do peso, eu fumo, você bebe muito, quer dizer... Vamos as duas para o pronto-socorro. Vamos as duas para o pronto-socorro, entendeu? Então, aumenta muito esse risco, tá? Então, lembrando que não é só o diabetes, eu tô acumulando fatores de risco. Próxima pergunta, vamos lá. Estamos aprendendo bastante, né? Obrigada a todos que estão participando, viu? Olá, doutora e Cláudia. Meus pais morreram de AVC. Corro algum risco? Tenho 48 anos. Devo me prevenir de que forma? Então, depende da idade que os seus pais, seus avós, enfim, que a tua família teve o AVC, tá? O AVC, quando acontece em pessoas com menos de 60 anos, ele tem aí, a gente precisa investigar, talvez, uma trombofilia, principalmente se aconteceu mais cedo ainda, né? Eu falei 60, mas até antes de 45 anos, eu posso ter alguma doença cardíaca associada, uma trombofilia, que isso sim pode ser genético, tá? Então, se você tem 48 anos, o que eu te indico? Você tem aí um histórico familiar, já começa a passar num bom clínico geral para fazer exames para ver se está tudo bem com a tua saúde, se está tudo em dia, para evitar que você tenha um risco maior no futuro. Tem que se cuidar, né? Olho vivo. Próxima pergunta, então, vamos acompanhar. Boa tarde, já tive AVC isquêmico e esses dias estou passando mal, com dormência na cabeça. Tenho que procurar um médico? Olha, Cláudia, muita gente tem tido sintomas de dormência na cabeça, dores de cabeça, né? Principalmente, isso acontece pela mudança de temperatura, pelo inverno, tá? Mas principalmente por esse momento que a gente está vivendo de muita ansiedade, de muita dúvida, né? De muita instabilidade emocional. Toda hora você sabe de alguém da família, algum conhecido que está com o Covid. Tem a questão financeira, que muita gente está passando esse problema seríssimo, né? Que é mundial. Então, é natural que você tenha sintomas estranhos aí de dor de cabeça, formigamento e tal. Mas se você já teve um AVC, você tem sim que tomar um cuidado extra e procurar um médico para investigar, ver se está tudo bem com a tua saúde. Joia. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. As questões emocionais, elas também podem causar assim, uma predisposição maior para o AVC?
Pode, é assim, não é uma relação tão direta. Se a gente vai estudar ali causas de AVC, não está no livro que o estresse causa AVC não, sabe? Mas a gente sabe que o estresse contínuo, os transtornos de ansiedade, como tem liberação de cortisol, né? E o cortisol aumenta a pressão arterial, isso sim aumenta o risco do AVC. Tá, ok. Próxima pergunta na tela. Gente, boa tarde. Eu acordo muito cedo para colher verduras na horta. Olha que delícia. Que delícia. Às vezes sinto muita dor na cabeça nesse horário. Será um alerta? Tenho 32 anos e moro no interior de São Paulo. Ai, que delícia. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei morrendo de inveja. É, também. Acordar cedo para colher verdura Ai, que na delícia. horta. Acordar cedo para colher verdura, morar no interior de São Paulo, adorei. Gostoso. Mas não, eu não vejo nada de errado. Acho que se você tem um desconforto aí na cabeça, quer dizer, talvez você acorde muito cedo, o interior costuma ser mais frio, né? Quem tem uma predisposição maior à dor de cabeça e enxaqueca, sofre um pouquinho mais com essa alteração de temperatura. Então pode ser isso que está acontecendo. Agora, se isso está te incomodando, procura um neurologista, porque existe tratamento para isso. Então, vamos cuidar, né, gente? Viver com qualidade de vida, viver bem, né? Com a gente tem que ser certeza. assim. Doutora, chegamos ao nosso finalzinho. Quer deixar algum recado? Eu queria agradecer, eu queria deixar um recado, assim, principalmente em sinal de alerta, de que ao primeiro sintoma de AVC, procure imediatamente o serviço de saúde, ligue SAMU 192. Queria agradecer muito o convite, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Eu amei também e venha várias outras Pena não vezes, poder te dar um tá beijo. bom? Uma pena, né? A gente fica com vontade, mas um dia a gente vai poder, se Com Deus certeza. quiser. Essa vacina vem ou não vem? Eu acho que vem, tô bem confiante. Também tô. Olha, anota aí www.neuroanapaulavapena.com.br, o Instagram DRA Ana Paula Pena, assim que escreve, tá? Fala Penha. É Penha espanhol, mas